Bom dia, paz esteja convosco, começando um pão diário nesse dia abençoado, ao qual o Senhor nos deu a graça de amanhecermos vivos, de amanhecermos respirando, de estarmos debaixo da sua cobertura espiritual. Que esse dia não seja um dia qualquer, mas que venha a ser um dia cheio da unção, do poder e dos milagres de Deus sobre a nossa vida. Mas o que eu quero falar hoje no pão diário é sobre o nosso coração. A verdade é que às vezes a gente sente o nosso coraçãozinho meio apertado, às vezes a gente sente o nosso coração meio entristecido, outras vezes a gente sente o nosso coração alegre. Mas na verdade que o nosso coração, o coração do ser humano, na verdade, na realidade, que está segundo a palavra de Deus, o nosso coração ele é enganoso. E por isso não devemos confiar nos seus desejos e muito menos nos seus desígnios, segundo a palavra de Deus. Nós devemos olhar para Deus e acreditar que a sua vontade é que é de melhor para nós, é o que há de melhor para nós. Então, amado, quantos de nós olhamos para o nosso coração e através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós acabamos tomando atitudes, decisões erradas por confiarmos naquilo que estamos sentindo, naquilo que é a nossa vontade. E nem sempre os desejos, as vontades, os desígnios do nosso coração é o melhor de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós temos que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos desígnios para quê? Para que nós estejamos verdadeiramente servindo a Deus. Porque a palavra de Deus vem dizendo que o coração do homem ele é enganoso, ele é fraudulento. E nós devemos olhar para e acreditar no que realmente é a vontade de Deus. Enquanto o homem olha para o seu físico, Deus ele sonda o conteúdo do nosso coração. Só ele tem um poder para transformar, só ele tem um poder para transformar esse coração de pedra no coração de carne, esse coração mais duro que não conseguia resistir um toque. Deus ele é capaz, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nos transformar, ainda que seja mais duro do que uma pedra, porque a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, ele olha para o nosso coração. Lembra que essa passagem aqui acontece quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. E aí o profeta Samuel, ele olha para a aparência, ele olha para os irmãos de Davi, vê Davi, os homens com aquela altura, com aquele porte, e Deus fala para o profeta que ele não vê a altura, que ele não vê a aparência, ele não considera essas coisas. Ele rejeita essas coisas, porque o próprio Senhor, ele não vê o homem como a gente vê pela aparência, pela posição, pelos status. O Senhor olha o homem pelo seu coração. Mas eu quero deixar hoje para você, como pão diário, como alimento, se encontra aqui no versículo 10 do capítulo de Jeremias 17. Jeremias 17, capítulo 10, vem dizendo assim: eu sou o Senhor que esquadrinha o coração, e o povo, e os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, amado, Deus hoje e todos os dias está sondando os nossos corações. E na Bíblia, o coração expressa, refere-se ao nosso ser, ao centro da nossa vida e da nossa personalidade. Então, amado, a palavra de Deus também diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então a palavra de Deus vem dizendo hoje, segundo a Bíblia, que a Bíblia relata que o nosso coração é uma referência do nosso ser, é o centro da nossa personalidade. O nosso coração recebe uma herança má, porque Jeremias capítulo 9, Salmo 51, 5 fala isso. Eu vou ler Jeremias, que eu já estou aqui no Jeremias, olha o que ele fala aqui no 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhece. Então, amado, o Senhor hoje vem falando para a gente guardar, sobretudo, o nosso coração. E se agimos e pensamos mal desde a juventude. Por quê? Porque o nosso coração ele é frauduloso, ele é enganoso. Então, Deus está falando nessa manhã com você. Sobretudo, guarda o teu coração, guarda, porque desde a juventude ele já tem pensamentos maus. Como este mau coração pode ser transformado ou mudado? Não é verdade?
A palavra de Deus lá no livro de Provérbios vem falando para nós que nós devemos dar o nosso coração a Deus. Dai, meu filho, o meu e o teu coração, e os teus olhos observarão os meus caminhos. Ou seja, como é que esse coração maldoso ele vai ser entregue? Como é que esse coração maldoso pode ter mudança com Deus? A palavra está dizendo aqui que eu e você devemos entregar o nosso coração a Deus, para que Ele possa fazer essa mudança, para que Ele possa vir fazer essa transformação e a gente receber um novo coração disposto a obedecer e retirar dele essa herança mal que nos persegue desde a juventude. E Deus, ele pode fazer grandes coisas através do nosso coração. A palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, ele vem falando que ele nos tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, para que a gente possa sentir, para que a gente possa estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus com um coração compulsivo, com um coração quebrantado para as coisas de Deus. E que a gente possa hoje conhecer a Deus, a essência desse novo coração que ele tem para nos dar. Então Deus, ele tem para mim, para você, na medida que a gente aceita Jesus, que a gente se converte, que a gente volta para os desígnios do Senhor, Deus, ele tem um propósito novo para a nossa vida, ele tem um coração novo a nos dar, um novo coração que agora é feliz, porque ele fala isso para a gente no livro de Mateus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a palavra de Deus vem me dizendo aqui que quando nós recebemos um novo coração, bem-aventurado é esse homem, porque o seu coração agora é limpo. Limpo pelo quê? Pela palavra de Deus, limpo pelo próprio Deus, porque ele nos dá um coração novo. É um privilégio, amado, ter um coração novo e adorar a Deus. Ele fala isso pra gente no livro de Hebreus. E quais são as características de um coração obediente a Deus? De um coração. Esse coração, ele tem que ter um desejo, ele tem que desejar conhecê-lo. Ele tem que desejar conhecer a Deus para que as características do seu coração venham a ser pautadas em Deus. Nós devemos guardar, sobretudo, guardar o nosso coração. Nós devemos ter um coração agradecido a Deus, um coração firmado em Deus e um coração totalmente para Deus. E uma das características de quem quer ter esse coração é que o desejo de conhecer. Quando você tem um coração para Deus, você experimenta um desejo insaciável de conhecer. Você quer sempre buscar a mais a Deus. Não é uma questão de fato, de aprendizado, mas sim uma busca de uma realização cada vez mais pessoal com o próprio Deus. Então, essa é uma das características de quem já tem um coração quebrantado, de quem já tem um coração limpo, de quem já tem um coração purificado. Ele deseja, ele tem uma experiência insaciável, ele tem um desejo de cada vez mais conhecer a Deus. Um coração obediente a Deus, ele obedece a Deus. À noite, antes da sua crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: se amas, guarda os meus mandamentos. Está lá em João 14,15. Jesus fala em obedecer os seus mandamentos. O amor genuíno por Cristo, amado, sempre dá um resultado de obediência. E como você é cristão, nós somos cristãos, você deve sempre estar com essa totalidade de entrega, de obediência sobre a vontade de Deus para os aspectos da sua vida. Então, um coração que já é transformado, um coração que já é lavado, ele tem um desejo insaciável de conhecer a Deus. E ele, sem dúvida nenhuma, ele vai guardar os seus mandamentos como um coração obediente. E um dos desejos de um coração que já foi limpo, purificado, é um desejo de compartilhar as coisas de Deus. Se você está realmente, amado, dedicado a Jesus, você vai querer contar às outras pessoas sobre Ele. Porque Cristo, Ele não chamou seguidores. Ele não chamou seguidores para uma fé privada, mas em vez disso ele te disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então você não vive numa religião privada, você não vive numa religião exclusiva só sua. Porque quem tem um coração aquebrantado, ele vai querer compartilhar desse amor de Deus com outras pessoas. Ele vai querer que outras pessoas também venham para